busquei, mas nada preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. Agora todo desejo é satisfeito em seu amor. E não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada. Nada é melhor que Jesus. Não tenho medo de mostrar minhas fraquezas, defeitos e falhas não esconderei, pois um amigo encontrei. O Deus de montanhas também é o Deus de vales. Não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada. Nada é melhor que Jesus. E não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada. Nada é melhor que Jesus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória. Traz beleza às cinzas, e só o Senhor pode fazer. Torna o luto em festa, a vergonha em glória. Traz beleza às cinzas, e só o Senhor pode fazer. Ele traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, e só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada. Nada é melhor que Jesus. Não há nada Melhor que Jesus, não há nada. Melhor que Jesus, não há nada. Nada é melhor que Jesus. traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. Só o Senhor pode fazer. Ele traz a vida aos sepulcros. Bom dia, família Relevância. Sejam todos bem-vindos a mais um culto online aqui conosco.
Nós queremos declarar que o Senhor reina sobre as nossas vidas, que o Senhor reina sobre a igreja dele. E eu gostaria de convidar você nessa manhã a orar conosco, a falar conosco com o nosso Pai. Aí onde você está, na sua casa, feche os seus olhos, vamos entrar na presença do Senhor nessa manhã. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor, pelo teu cuidado por cada família, Senhor. E nós nos apresentamos diante de ti, Senhor, como igreja de Cristo, declarando que a tua glória está sobre a tua igreja, que a tua presença está sobre a tua igreja, que o Senhor reina e governa sobre cada coração, sobre cada rei, sobre cada um. O Senhor está no controle de cada um, Senhor. E nós entregamos as nossas vidas diante de ti e declaramos que tu és santo, que tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, Senhor. Recebe a nossa adoração nessa manhã, Senhor Jesus. Amamos a tua presença, Senhor. Te amo, Senhor. Tua graça nunca falha. Em todo o tempo estive em tuas mãos. Desde quando acordo até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo o tempo, toda a vida tu és bom, tão bom, com toda a força em minha alma, cantarei da bondade de Deus. Amo tua voz, me guiou pelo fogo, na noite escura, tu estás sempre perto. Te conheço como Pai, te tenho como amigo, tenho vivido da bondade de Deus. Tu és fiel em todo o tempo, toda a vida tu és bom, tão bom, com toda a força em minha alma, cantarei da bondade de Deus. A bondade está correndo, correndo atrás de mim. Tua bondade está correndo, correndo atrás de mim. Quero me prostrar, me render, entrego tudo a ti. Tua bondade está correndo, correndo atrás de mim. Tu és fiel em todo o tempo, toda a vida tu és bom, tão bom, com toda a força em minha alma, cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo o tempo,
rodeados da tua bondade, Senhor. Tu és santo. E nessa manhã nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pela tua presença, pelo teu amor. Rodeados de bondade, permaneço na promessa. Rodeados de bondade, permaneço na promessa. Rodeado 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 de bondade, permaneço na promessa. Permanecemos na tua promessa, Senhor. Aleluia, Jesus. Pai, nós queremos voltar agora os nossos olhos para Ti. Jesus, eu estou olhando para Ti. Eu quero sentir, Pai, o Teu amor, o calor do Teu abraço. Você que está aí na sua casa nessa manhã, sinta agora o abraço de Jesus, a presença de Jesus envolvente. Teu abraço em mim, a noite me alcançou. Sem restrições, se entregou por mim. E quando eu te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a Ti.
Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vem derramar tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem derramar tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vem derramar tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem derramar tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais. Queremos te tocar, Senhor. Queremos te abraçar, Jesus. Queremos nos deleitar na tua presença, Senhor. Tua glória. Eu quero mais, eu quero mais, muito mais. Derrama, Senhor. Mergulhe na presença do Senhor nessa manhã. Esqueça de tudo, de toda semana, de todos os problemas. Simplesmente olha para Jesus nesse momento. Se deleite, deleite na presença do Senhor. Abrace Ele. Senhor, nós queremos te tocar, Pai. Nós queremos, Senhor, muito mais de ti. Queremos um outro nível mais profundo, Pai. Senhor, e menos de nós mesmos. Tu és santo e não há outro como tu. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade.
só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Abro meu coração a ti. Declare: lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro meu coração a ti. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Eu não vim atrás de bênçãos, não, não. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Declaro: só quero a ti. Nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Pois não há outro que conquistaste o meu coração, nos atraíste com cordas de amor. Nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Nós dependemos de ti, Senhor, e declaramos nessa manhã que não há outro Senhor como o Senhor. Tu és aquele que reina e governa sobre os nossos corações. Maravilhoso Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nessa manhã nós te pedimos perdão por todas as palavras vãs, por tudo aquilo que declaramos que foi da boca para fora, Senhor. E declaramos nessa manhã, reconhecemos que precisamos voltar ao primeiro amor, voltar à essência, voltar à tua presença.
Esse é o desejo dos nossos corações, Senhor. A ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Amém, Pois és Jesus. incomparável. Amém, Jesus. Que essa manhã, Pai, o Senhor entre na nossa casa, Deus. O Senhor toque no nosso coração, Pai. O Senhor venha causar transformação em nós, meu Deus. Como somos pecadores, Deus, mas Tu és o dono de toda a graça, Pai. Confiamos em Ti, Pai. Confiamos no Teu amor, Pai. Transforma, Senhor, as nossas vidas hoje, Pai. Que a Tua palavra venha cair no nosso coração e venha semear, Pai. Venha dar frutos, Deus. Venha transformar a nossa mente, a nossa forma de enxergar o mundo, Pai. Que essa manhã o Senhor venha causar transformação através da Sua palavra. E eu peço pela vida de cada um que está nos assistindo, de cada um que está aqui nesse lugar hoje e até de mim mesmo, Pai. Que o Senhor venha trazer graça e misericórdia sobre nós. Aleluia. Bom dia, Relevância. Bom dia, Aldo. Toca aqui. Tudo bem com vocês? Bom, banda maravilhosa, excelente louvor, inspirador. E vamos com os nossos avisos antes de começar o nosso culto. Falando um pouco sobre as nossas redes sociais e também sobre o nosso novo portal de notícias. Você já viu isso, Aldo? Alguma vez na sua vida? Em igreja, né? Olha só, a gente tem um portal de notícias lá no www.relevance.com.br. Entra lá no site, depois que terminar essa reunião, dá uma conferida. Assim, a gente tem um próprio redator aqui da igreja, né, que escreve essas matérias. Então, assim, é um material de vasto conteúdo, que você pode se informar, que você pode se atualizar e também conhecer um pouco mais das outras áreas aqui da nossa comunidade. O nosso Instagram também é válido relembrar, é o Relevance _, entra em contato lá com a gente, segue a gente. E aí também, se você ainda não faz parte da igreja, você pode usar essa rede de contato, esse canal, também para entrar em contato com a gente, né? Então, se você quer fazer parte da nossa igreja, vamos lá, antes de a gente entrar no assunto do Instagram, você pode olhar esse QR Code aqui embaixo, pegar seu celular, apontar o seu celular para o QR Code, e aí você vai ter acesso a um formulário que você vai preencher e vai ser encaminhado para nós também. Então, essa é uma outra forma de entrar em contato com a gente e fazer parte da nossa igreja. Mas, assim, se você aí está novo com a tecnologia, ainda não entende muito bem como é que funciona essa questão de QR Code, entra lá no nosso Instagram, Relevance _, e manda uma direct para a gente, fala assim, olha, eu ainda não tenho um pequeno grupo, não sei como é que eu faço para pertencer com essa comunidade. Entre em contato, deixe o seu recado, a gente vai responder para você e vamos colocar você em contato conosco. Então vai lá, Aldo, manda ver. É isso aí, galera. E além disso, depois que você entrar, igual ele falou, que você vai fazer parte de um pequeno grupo, a gente tem nossos RGs. E o que é isso? Não é a identidade sua, mas é algo que você vai fazer parte e também vai ajudar a formar a sua identidade. Que aí você manda lá uma DM, ou se não, pelo nosso WhatsApp também, para a gente colocar em contato com o RG. A gente tem também agora um RG online, para a gente estar formando aí essas questões, assim, se você não é da região, você pode entrar em contato, que a gente está formando um campus da Relevance online. E depois, você entrando em contato com a gente também faz o Jornada Relevance. O que é isso? Não sei se você já viu isso em alguma igreja, mas, tipo assim, você chegou, a gente te mostra como que é a nossa cultura, como que é toda essa questão que faz parte do que a gente acredita como relevância, que é sobre ser uma igreja relevante. E a gente tem esse Jornada, que é um curso onde você encontra e aprende um pouco sobre o que é o relevância e qual é essa jornada, aquilo que a gente quer transformar a sociedade como igreja. Você entrando no Jornada, você tem um QR Code aqui também para você fazer esse formulário e é gratuito. Fora isso, no final, a gente vai ter uma sala de oração. E eu peço que você, se for abençoado com esse culto, após essa live, entra lá na sala de oração, a gente quer te conhecer, a gente quer orar por você como família
E você tem um QR Code também no final dessa live para isso. E também o WhatsApp, pela DM. Enfim, você é bem-vindo para pertencer a essa família. Nós queremos te conhecer. Entra nessa sala de oração e a gente está te esperando lá. Bom dia pessoal. Espero que você que está aí participando com a gente desse culto esteja bem. Antes de tudo, nós chegamos aqui a mais um momento de generosidade e não se esqueça que os dados estão aparecendo aqui embaixo. E aliás, um recado importante, a nossa conta mudou, então não se esqueça disso na hora que você for fazer sua transferência, seu depósito. Bom, e hoje, nesse momento de generosidade, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive no fim de semana passado. No final de semana passado, eu estava assistindo a uma aula online e aí a professora trouxe um case. Ela trouxe o case de uma fundação focada em ajudar crianças e adolescentes, chama Pão dos Pobres. E ela trouxe uma campanha de divulgação que essa fundação fez, que ganhou, inclusive, evidência internacional. E essa ação que a fundação fez, tem um vídeo dessa ação, inclusive no YouTube, já foi feita há alguns anos. Mas o que foi essa ação? Nessa ação, o pessoal da própria fundação foi lá e pediu para que as crianças atendidas pela própria fundação, ou seja, crianças que precisam de doação, crianças que necessitam de doação em situação de necessidade, eles pediram para que essas crianças doassem um brinquedo. E eles não só pediram para que elas doassem um brinquedo, mas para que elas doassem o brinquedo preferido delas, o brinquedo favorito delas. Logo que eu vi esse vídeo no começo, eu pensei, bom, certeza que as crianças vão doar e no final do vídeo elas vão receber um brinquedo novo, um brinquedo melhor, como recompensa por esse gesto de doação. Mas, para minha surpresa, o vídeo chegou ao final e o vídeo terminou com as crianças indo lá, crianças que precisam de doação, levando o brinquedo delas preferido, e aí acabou o vídeo. E apareceu a frase, o slogan da campanha, que era, acho que todos podem doar ou todos podem ajudar. E aí a professora falou assim que a fundação tinha postado também vídeos de depoimento das crianças que tinham doado. E aí eu fui lá dar uma pesquisada no YouTube e encontrei o depoimento de uma das meninas que doaram. E no depoimento, ela conta que ela tinha doado uma boneca. E a pessoa que estava atrás da câmera perguntou para ela: o que você sentiu quando você doou? E aí aquela menina respondeu: eu fiquei feliz. Resposta de criança, sabe? Simples. Ela falou: eu fiquei feliz, porque eu sei que outra criança ficou feliz com o brinquedo que eu doei. Com essa situação ali, eu fiquei refletindo e eu pude perceber o quão limitada a minha visão pode ser a respeito de generosidade, sabe? Aquelas crianças, ao doarem para outras crianças que também precisavam, elas puderam experimentar algo tão precioso, sabe? Elas puderam experimentar algo tão valoroso, muito mais valoroso do que qualquer brinquedo. Sabe, doar, ser generoso é um privilégio. E eu falo por mim, não sei por vocês, mas acho que às vezes a gente entende que quem tem mais condição tem mais responsabilidade com relação à generosidade. Acho que porque muitas vezes a gente pensa que quem tem mais condição talvez não seja tão afetado quando doar algo, quando entregar algo, contribuir para algo. Mas a verdade é que a generosidade bíblica, ela não brota do bolso. Ela não diz respeito ao bolso, ela não diz respeito à quantidade que alguém é capaz de doar, que alguém é capaz de contribuir. Sabe, a generosidade bíblica diz respeito ao coração. É uma generosidade que brota do coração. E todos nós temos um coração. Então, todos nós podemos experimentar o privilégio de sermos generosos. Todos nós podemos experimentar o quão valoroso é doar, o quão valoroso é ser generoso. E eu descobri que tem uma passagem que conta algo muito semelhante a essa situação das crianças que doaram. E essa passagem está no livro de 2 Coríntios,
capítulo 8, do verso 1 ao 4. Diz o seguinte, essa passagem. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Nessa passagem, o contexto dessa passagem é que o apóstolo Paulo havia pedido ajuda das igrejas para que elas enviassem recursos para cristãos que estavam em situação de miséria em Jerusalém. E ele elogia aqui a postura das igrejas da Macedônia, porque como a passagem diz, eles estavam passando por grandes aflições, por extrema pobreza. Mas mesmo assim eles contribuíram, e eles contribuíram com algo que ia além do que eles poderiam contribuir. E a passagem diz que eles suplicaram, eles pediram para que eles pudessem participar do privilégio que é a generosidade. A generosidade é um privilégio. E todos nós podemos viver, experimentar o privilégio de sermos generosos. Todos nós podemos experimentar como é valoroso, como é prazeroso sermos generosos. Eu não sei qual a sua situação, o seu contexto, a sua condição, talvez financeira, mas mesmo assim, independente da circunstância, você pode ter um coração generoso, um coração integralmente generoso. E eu não sei se talvez ser generoso, ter um coração generoso seja uma dificuldade para você. Mas sabe, eu tenho experimentado muita graça de Deus na minha vida. Eu tenho percebido tantos pontos para serem mudados, melhorados, transformados. E sabe, a gente tem um pai que é generoso, a gente tem um pai bom, misericordioso. E que com graça Ele quer acrescentar essas virtudes do reino a nós, sabe? Ele quer acrescentar generosidade, Ele quer nos dar um coração generoso. Então, nessa manhã, peça para Ele por um coração generoso. Peça para Ele por um coração generoso. Nesse momento, vamos orar por isso. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor é tão bom, Pai. Porque o Senhor é tão bom. Senhor, nos ensina a sermos generosos, Pai. Nos ensina, Senhor, a amar como o Senhor ama, a doar como o Senhor doou, como o Senhor doa, Pai. Nos ensina a entendermos os Teus valores, como o Senhor quer que a gente entenda. Jesus, que tudo que a gente faça seja de coração, que seja com coração sincero, que a gente possa ter um coração generoso no secreto. Nos dá esse coração generoso, Senhor. Nos dá um coração que Te agrada, um coração que cresce em generosidade, em entendimento do que é o Teu amor, do que é a Tua graça, do que é a Tua bondade, Senhor. Nos ensina a aprendermos mais de Ti, mais de quem Tu és, mais da Tua generosidade. Senhor, nos dê um coração como o coração de Jesus, um coração bondoso, Pai. Nos enche da Tua bondade. Nos enche da Tua bondade, Senhor. Obrigada pela Tua misericórdia. Obrigada pelo Teu amor. Derrama da Tua generosidade sobre o relevante, Senhor. Assim como as igrejas da Macedônia foram generosas, que nós possamos ser essa igreja generosa, que doa, que entende o privilégio de dar, que entende o privilégio de ser generosa. Coloque em nós, Pai, esse coração. Em nome de Jesus, Senhor, peço também para que o Senhor derrame da Tua provisão, Pai, sobre as casas que talvez estejam passando por alguma necessidade, que o Senhor levante pessoas generosas para abençoar a quem precisa nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Voltando, importante. Não se esqueça de contribuir com os seus dízimos, com as suas ofertas. Os dados estão aqui da nossa conta. Enfim, todos os dados que você precisa para fazer sua transferência e seu depósito. Deus abençoe, bom culto. Coração
Amém. Declara isso aí. Tudo que tenho Aí na sua casa, aí onde você está, declara que tudo é seu, Senhor. tua casa sou eu, Deus meu. Fazes de mim o teu lar, fazes de mim o teu lar. Amém, Jesus, ó Pai. Fazes de nós o teu lar, Senhor, Pai. Habita dentro das nossas vidas, dos nossos corações, ó Pai. O Senhor é o nosso convidado mais especial nessa manhã, Pai. Pai, eu quero te pedir a tua presença, Pai, sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada pessoa que está assistindo esse culto nesse momento, Pai. Eu quero pedir que o Senhor possa encher, Senhor, com a tua presença, com a tua graça, com a tua misericórdia, Senhor, com o teu amor que não falha jamais. Senhor, vem encher, Senhor, vem encher, ó Pai. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Muito obrigado a toda essa galera do louvor que nos abençoou nesse culto incrível essa manhã. Toda a galera dos nossos voluntários que estão servindo aqui na igreja, todo mundo que vem cooperar aqui para que a gente possa fazer algo de excelência, toda a galera da Multiforme, da Duel Live. E eu também quero agradecer aqui a você que tem aberto a sua casa para nos receber toda semana, todo domingo de manhã, e que nessa manhã Deus possa encher a sua vida, a tua casa cada vez mais, e que você possa receber algo do Senhor. Estamos ajeitando aqui o lugar certo, né? Mas essa semana a gente teve algumas notícias que não foram tão boas. A gente teve algumas famílias aqui da nossa igreja que perderam entes queridos. A gente teve a família do Di Marques, a família da Mariana, a família da Simone Ramos. E nos entristece muito. Dois desses casos foram por Covid. Então a gente pede para você que está assistindo ainda, continue tendo as precauções, continue se cuidando, preservando pela sua família, pela sua saúde. A gente não sabe até quando isso vai durar, mas a gente tem que tomar os cuidados devidos. E entristece muito o nosso coração, né? Eu quero até enviar meus sentimentos a essas famílias, que vocês possam receber, sabe, a paz do Senhor, o conforto do Senhor, que Deus possa encher vocês nessa manhã, a sua família, o seu lar. A dor da perda ela é muito grande, mas a gente sabe que Deus, Ele é maior que isso. Nosso Deus é o Deus da paz, nosso Deus é o Deus da alegria, nosso Deus é o Deus do amor. Mas antes da gente continuar esse culto nessa manhã, eu queria que a gente orasse por essas pessoas. Queria chamar o Elton aqui, para a gente orar, não só por essas, mas por outras famílias também que perderam, familiares, amigos, parentes. E que Deus possa trazer conforto e paz ao coração dessas pessoas. Amém, Senhor. Pai, nós colocamos essas famílias diante de Ti, Senhor. Pai, sabemos o quanto é difícil aceitar a morte, e o quanto é difícil, Senhor, passar por essa situação. Mas nós Te pedimos que o Senhor possa derramar conforto e consolo sobre essas famílias. Nós cremos, ó Pai, na Tua palavra, que diz que o Senhor é o refúgio para os oprimidos e a torre segura na hora da adversidade. Pedimos ao Pai que o Senhor venha, ó Pai, consolar, confortar cada família, Senhor. Que eles possam, Senhor, receber o Teu amor neste momento de dor, nesse momento, Senhor, de tristeza. E que o Senhor possa transformar, Senhor, o choro em alegria no nome poderoso de Jesus. Amém. Fica aqui nossos sentimentos para as famílias que fazem parte da nossa família, né? Por causa dessa pandemia, nós não pudemos estar nos velórios, mas nós estamos em espírito conectados. Eu quero dizer que nós amamos muito vocês. Amém. É isso daí. E semana passada, acho que você que acompanha o nosso Instagram, você pode ver, semana passada a gente fez o nosso drive-thru. E aí conseguimos arrecadar já no total, gente, arrecadamos mais de 5 toneladas de alimento. Então, muito obrigado a você que doou alguma coisa, que seja uma cesta básica, ou você quem doou dinheiro. A gente, como igreja, a gente entende o nosso papel e a gente quer contribuir
para a nossa cidade, para a nossa comunidade, para a nossa família espiritual também, porque muitos aqui dentro estão passando por momento de necessidade. Caso você esteja passando por alguma necessidade nesse momento também, queria pedir para você entrar em contato com a gente, porque a gente como família, a gente quer te ajudar, a gente quer estar junto em todos os momentos, né? Família é família, então a gente está junto nos momentos bons e nos momentos ruins também. E aí antes de eu entrar na minha palavra, até eu queria fazer um desafio para vocês. Porque como vocês podem ver aqui, a gente tem uma estrutura super legal de gravação acontecendo. E a gente entende que o online ele veio para ficar, né? A gente até então não tinha transmissões online ainda dos nossos cultos, mas o online ele veio para ficar. Então a gente, mesmo quando as coisas melhorarem, a gente voltar para o presencial, a gente quer poder continuar tendo uma transmissão online legal. Nós temos pessoas de outras cidades, até de outros países participando do nosso culto, que têm entrado em contato, têm tomado decisões. Nessa semana a gente teve decisão de uma pessoa da Angola. Então assim, a gente tem tido tem gente do Japão assistindo, tem gente da Europa, dos Estados Unidos. Então assim, para nós tem sido algo incrível o alcance que o online ele nos possibilita. Então é algo que a gente quer continuar, mesmo porque a gente também está iniciando o nosso campus online, né, gente? Então você que é de outra cidade, você que é de outro país, você sente que o Relevância, você conectou com essa igreja, você conectou com essa família, você quer fazer parte, entre em contato com a gente. Hoje nós temos um campus online para te atender também. Só que, gente, como vocês sabem, né, tudo tem um custo, tudo gera um custo. E nós estamos como igreja fazendo um investimento nessa área agora de comunicação. Nós queremos comprar equipamentos, né, nos preparar para ter nosso próprio equipamento. Hoje, assim, o pessoal da Do It Live, o pessoal da Multiform tem nos abençoado demais. Eles têm trazido aqui equipamentos de primeira, né, a galera vem servir aqui. Sou muito grato pela vida deles, todo o sacrifício que eles têm feito de nos abençoar também. Que Deus possa dar em dobro para vocês. Mas nós queremos também começar a poder honrar a vida deles e também poder ter um equipamento mais legal. Nós também precisamos ter uma internet boa aqui na igreja e tudo isso gera um custo, gente. Então eu queria deixar um desafio. Nós estamos como igreja tomando um passo de fé investindo, né? Só para vocês terem uma ideia do valor, a gente vai investir em torno de 50 a 60 mil reais em todos esses equipamentos aí, fora a internet aqui, que a gente vai precisar de um link dedicado para poder subir o culto com uma qualidade legal para quem está assistindo. Isso vai ter um custo para nós de R$ 1.300 por mês, né? Pode parecer muito ou pode parecer pouco, mas é o custo que a gente está tendo hoje. E eu queria desafiar a gente como igreja, como família. A gente sempre deu passos de fé porque a gente acredita naquilo que Deus tem para nós, na onde Deus está nos levando. A gente sempre deu o passo, né? Igual quando o cara vai casar, né? O cara vai casar. Eu acho que se você olhar, você que é casado, você olhar para a sua história de casamento, quando você foi casar, acho que você não tinha dinheiro para pagar o casamento, você não tinha dinheiro para mobiliar a sua casa, mas você tomou o passo de fé e Deus foi abrindo as portas e supriu tudo, né? A gente como igreja, a gente tem vivido assim desde o começo, gente. A gente dá o passo porque a gente acredita que é algo que Deus está nos direcionando, muitas vezes mesmo sem ter, porque a gente acredita que Deus vai suprir. Deus sempre supriu, eu acredito que Deus vai suprir agora de novo, né? E Deus pode usar a sua vida para suprir essa necessidade para nós também hoje. Então eu queria encorajar você, se você sente no seu coração de fazer uma doação para esse equipamento que nós estamos investindo agora, para a gente poder ter uma internet bacana aqui para poder fazer, porque hoje, como vocês podem ver, o nosso culto ele não é ao vivo, ele é gravado, né? A gente grava e estreia ele no YouTube para você poder assistir, mas a gente quer poder fazer algo ao vivo também, para a gente poder conectar mais, comunicar com a galera do chat aí também. Então, gente, por favor, se você sente no seu coração, né, de investir, se você sente no seu coração de investir nessa casa, se você sente que a nossa igreja está indo para um lugar diferente, para um lugar novo, para um lugar legal, que você possa investir então, né? Nós estamos colocando a meta de levantar então 50 a 60 mil reais no equipamento que nós já estamos investindo, né, fora a internet. Então o Elton ele vai estar colocando a conta aí para vocês, vai estar nos comentários lá embaixo, através do link você pode também fazer a sua doação. E quando você doar, só para a gente entender que é isso, né, se você for fazer um depósito, coloque 0,1 centavo, só para a gente saber que é para esse intuito que você está doando o seu dinheiro, né? E a gente como igreja, a gente quer avançar, a gente quer crescer, mas a gente tem custo também, né? Todo mundo que está aqui na igreja, a maioria de nós a gente serve como voluntário, a gente não recebe nada para estar aqui, né? Então todo esse dinheiro que tem entrado na nossa igreja é para a nossa igreja, é para a gente investir na comunidade local próximo de nós, nas pessoas, nas vidas, é para a gente poder ter um equipamento bacana para poder fazer uma transmissão online, é para a gente poder servir vocês da melhor maneira, né? Então, se Deus tocou no seu coração, faça essa doação aí, tamo junto, né? E hoje, já quero entrar na minha mensagem aqui então. O tema da minha mensagem hoje é quem controla a sua alegria. E olha só, gente, eu cheguei aqui hoje com o tema dessa mensagem e eu vi um cara aqui que é muito alegre,
Queria chamar ele para vir aqui, porque ele está com uma máscara até. A máscara dele é um sorriso. Olha só para vocês verem, gente. Esse aqui é o Aldo. Olha o cara alegre, ó. Aqui, ó, tá com a máscara dele do Com Graça, né, que é o ministério que ele tem. Depois vocês dão uma olhada no Ministério de Evangelismo, muito legal. O cara tá sempre sorrindo, né, Aldo? Por que é Com Graça, Aldo? Porque existe uma vida sem graça e uma vida com graça. E a vida com graça é muito melhor. Aí sim, meu brother. Por isso você tá sempre sorrindo, né? Hoje tá caracterizado de Minion, né? É isso aí, meu brother. Obrigado, Deus te abençoe. Aldão é fera, né? Então, cara, quem controla a sua alegria? A gente falou aqui sobre a Simone Ramos, né? Que essa semana perdeu a sua mãe. E quando a gente estava orando por eles lá na minha casa, e quando a gente estava orando, eu lembrei de uma história que o João Pedro e a Simone eles contaram de quando eles foram para a África. Eles falam que quando eles foram para a África, eles foram fazer missões lá, eles se depararam com uma realidade muito diferente da nossa aqui. E quando eles estavam então na África, eles viram crianças chegando assim totalmente sujas, né? Eles com arroz assim, eles fizeram arroz para dar para aquela população lá. E aí eles viam crianças chegando sujas, assim, sozinha, criança nova. E a criança assim pedindo, às vezes o pessoal chegava com garrafa de água, mas às vezes vinha criança que não tinha nada. Eles pediam assim, eles colocavam uma camiseta assim e falavam, você consegue colocar aqui e tal. E as crianças falavam que eles estavam indo buscar lá porque o pai tinha abandonado, a mãe estava muito doente em casa, não conseguia levantar, e ele tinha mais 2 ou 3 irmãos pequenos, tinha que alimentar. E aí eles viam também a realidade de muitas crianças que às vezes sofriam abuso, e aí davam filhos as meninas davam filhos muito novas, com às vezes 12 anos de idade, aí não tinham condição de criar esses filhos, abandonavam na rua. Então eles viam às vezes crianças na rua abandonadas. Mas uma coisa que chamou a atenção deles, que mesmo em meio a todo esse sofrimento que eles viviam, mesmo em todo esse sofrimento, eles falaram que quando eles iam no culto, na igreja, eles nunca viram um povo tão feliz. Sabe, isso leva a gente a questionar. Sabe, onde está a nossa alegria? O que controla a nossa alegria? Que muitas vezes você pode achar que é o dinheiro, né? Ou muitas vezes você pode achar que é uma boa família saudável, ou um relacionamento. Sabe, o que controla a nossa alegria? Porque como essas crianças que viviam às vezes em condições tão difíceis, tão complicadas, tão sofridas, elas tinham tanta alegria na presença de Deus. Sabe, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso nessa manhã. E para começar minha mensagem então, eu lembrei de uma vez que eu estava dirigindo. Eu estava dirigindo meu carro e tal, e eu estava cuidando de uma criança de um amigo, um filho de um amigo. Eu lembro que aí eu estava dirigindo, eu gosto de ouvir música no carro, não sei você, né? Eu sempre coloco uma musiquinha para tocar lá. E aí quando eu coloquei essa música para tocar, de repente eu estou dirigindo no meio do caminho, aí começa a avançar de música, aí volta a música, e começa a mexer no volume. Aí eu falo assim, o que está acontecendo? Acho que meu som está muito louco, deu problema, ele está vivo, né? Meu som está vivo, ele está funcionando sozinho. E aí eu mexia e tal, aí eu falava, o que está acontecendo? Aí de repente eu olhei para trás e vi que eu tinha emprestado o meu celular, né? Conectava por Bluetooth. Aí eu vi que estava na mão da criança, e a criança estava dando risada, estava passando a música, estava botando para trás, para frente, estava botando volume e tal. E aí eu achei engraçado a primeira, eu falei assim, agora vamos aqui que eu tenho que ouvir, né, e tal. Aí tal, falei a segunda eu parei o carro, falei, deixa eu explicar uma coisa. Eu sou o motorista aqui, então como eu sou o motorista, eu sou aquele que escolhe a música que está rolando no carro. Né? Mas o que acontece muitas vezes na nossa vida? Muitas vezes acho que tem coisas que estão controlando o nosso carro, estão controlando a nossa vida do banco de trás. Né? E eu queria falar um pouco sobre isso com você nessa manhã. Eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias em Tiago. Tiago 1, 2 a 5. Né? A alegria, antes da gente ler, assim, a alegria ela tem se tornado algo muito importante na minha vida. Eu já passei pela fase da minha vida assim, onde eu só pensava em construir, em realizar coisas. E aí eu comecei a passar então pela fase da minha vida onde eu comecei a ver essas coisas que eu estava construindo, tudo que eu estava fazendo. Eu comecei a refletir, será que vale a pena fazer coisas tão incríveis, mas ao mesmo tempo não poder curtir tudo isso que eu estou fazendo? E parece que na nossa vida a gente sempre quer mais o tempo inteiro. E aí a gente quer mais popularidade, a gente quer mais impacto, a gente quer mais influência, a gente quer mais dinheiro, a gente quer mais conexões, né? E a gente sempre quer mais. E parece que se a gente não tem mais, a gente não consegue
consegue ser feliz, a gente não consegue ter alegria, né? E eu acredito que muitas coisas podem estar destruindo a alegria na sua vida que você nem percebe, às vezes é subliminar. E é sobre isso que Tiago fala um pouco para a gente aqui nesse trecho, né? Muitas vezes a gente espera encontrar alegria em alguma coisa. Sabe, a gente espera, mas descobrir a alegria não significa encontrar algo, porque você acha que a alegria ela só vai vir a partir do momento que você conseguir um emprego novo, que você conseguir um novo relacionamento, mas Tiago aqui ele nos mostra o que é a verdadeira alegria. Vamos ver aqui então em Tiago 1:2-4, vamos ler juntos aqui. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha só o segredo da alegria aqui, passar por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, meus irmãos, meus amigos, minha família, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existem diferentes tipos de provações. A gente tem que entender a natureza do que é a provação, do que é a alegria, para a gente poder entender a fonte disso e como a gente pode lidar com essas coisas. Então, existem diversos tipos de provações, assim como existem diversos tipos de refrigerante no supermercado, assim como existem diversos tipos de tinta na Leroy Merlin. Não sei se você já teve que pintar a sua casa ou pintar algum lugar. Gente, você não imagina o tanto de cor que existe nesses lugares, gente, para você poder escolher. E ainda dá para você misturar uma cor com outra e formar uma nova. Então assim como existem diferentes tipos de cores na Leroy Merlin, também existem diferentes tipos de provações. É isso que Tiago está falando aqui para nós. E o que acontece? Vamos supor que, você, sabe, a gente pensa então que existem provações relacionadas ao muito, e existem provações que estão relacionadas, por exemplo, à pobreza. Sabe, aí você pensa, conforme a pobreza eu até entendo, porque eu entendo que é uma provação você passar por um momento financeiro complicado, você está sem dinheiro para pagar as contas, eu entendo. Mas para mim não faz sentido ter as provações, sabe, de muito. Sabe, da pessoa que financeiramente ela é rica. Sabe, mas a gente não consegue entender que muitas vezes a pessoa que financeiramente ela tem muito, sabe, talvez ela nos relacionamentos para ela é algo complicado. Sabe, talvez para ela, se ela não tiver um caráter já formado para saber gerenciar esse dinheiro que Deus tem dado para ela, sabe, um caráter formado, sabe, uma mentalidade conforme de mordomia que Deus nos ensina, sabe, talvez o dinheiro ela pode fazer mais mal do que bem. Então, existem, sabe, as provações que as pessoas de condições financeiras mais difíceis passam. Existem as provações que as pessoas com mais dinheiro passam. Existem as provações que os solteiros passam. Existem as provações que os casados passam. Existem as provações que elas acontecem que estão relacionadas à solidão. E existem as provações que elas acontecem e elas surgem por causa da comunhão. Né? Então, por exemplo, às vezes você que é solteiro, você começa a imaginar assim, eu queria começar a lidar com os problemas de casado, acho que eu ia me dar bem com esses problemas aí. Ou às vezes você que está passando por uma condição financeira difícil, você fala assim, eu queria pedir para o Senhor talvez para eu tentar uma provação diferente então, para eu começar a passar pela provação que as pessoas ricas passam. Mas gente, a gente tem que entender, tudo que a gente vive, a gente passa por provação. Não é por isso que muitas vezes é difícil para a gente estar satisfeito onde a gente está ou com o que a gente tem. Não é verdade? Porque você sempre está... Eu lembro assim, gente. Sei lá. Eu lembro que eu viajava muito para tocar de final de semana. Isso para mim era uma provação, porque às vezes eu perdia meus aniversários de amigos, perdia casamentos, perdia momentos de estar com a minha família. Aí agora a gente entrou numa pandemia que eu não viajo mais. Agora eu sinto falta de viajar. Entendeu? Então, tudo tem as suas provações. Só que muitas vezes a gente não consegue enxergar, porque a gente acha que é só algo que vai resolver a nossa situação. Então talvez financeiramente hoje você olha que o dinheiro ele vai resolver a sua situação e vai te fazer feliz, se você está passando por uma situação financeira difícil.
Mas você não consegue enxergar que talvez quando você tiver muito dinheiro, vão ter outros tipos de provações. Então a gente tem que entender que existem, o que Tiago está nos falando aqui, é que existem diversos tipos de provações. Existem diversos tipos de dificuldade. E todos nós vamos experimentar isso conforme aquilo que a gente está vivendo. Então muitas vezes o que você acha que é a solução vai te trazer, na verdade é a solução para o seu problema de hoje. Mas o que é a solução para o seu problema de hoje pode te trazer um problema para amanhã. Não sei se está fazendo sentido isso para vocês. Eu preciso que vocês me acompanhem hoje aqui na minha linha de raciocínio, para vocês entenderem a mensagem que eu tenho para falar para vocês. Então, a gente começa a entender que não é aquilo que a gente alcança, não é aquilo que a gente conquistou ou que a gente tenha realizado, não é o nosso sucesso ou o nosso status. A nossa alegria não pode estar associada a essas coisas, porque a alegria ela não é um produto do que os outros falam sobre você. Ela não é sobre o que as pessoas estimam ou desprezam sobre você. Então existem diferentes tipos de provações. E fora isso, a gente tem que aprender também a distinguir então a diferença entre uma tentação e uma provação. Quando a gente lê aqui no texto de Tiago, foi escrito em grego. Se a gente pega a tradução literal, né, de provações aqui, a gente vê que ela pode ter o significado de situações difíceis financeiras, ou pode ter o significado, na época, os cristãos eles eram perseguidos, então levava a isso também, ou podia ser também para uma tentação. E é importante a gente entender os diferentes tipos de provação, para a gente entender quais são as ferramentas certas que a gente tem que usar. Porque se a gente não entende as ferramentas certas que a gente tem que usar conforme a provação que a gente está vivendo, a gente vai começar a culpar o diabo pelas nossas próprias decisões erradas. Então eu quero que você entenda os diferentes tipos de provações para você entender as ferramentas. Porque o que acontece? Vamos supor assim, a palavra de Deus fala que quando você é tentado, qual que é a ferramenta ou estratégia que você tem que usar? É a resistência. Você tem que resistir ao pecado. Certo? Agora, quando fala sobre provação aqui, sobre uma dificuldade ou um problema, né, o que ele fala? Que você tem que aceitar. Então, muitas vezes, o que pode estar acontecendo na sua vida? Você está resistindo a coisas que você tinha que aceitar, e você está aceitando coisas que você deveria resistir. Quando você não sabe a diferença do tipo de provação que você está vivendo, muitas vezes você pode usar as ferramentas erradas. E Deus quer te dar esse insight hoje, Deus quer te dar essa revelação hoje. A gente precisa de tempo para entender essas diferenças, a gente precisa de oração para entender essas diferenças, a gente precisa de comunidade, sabe? A gente tem que buscar essa sabedoria na palavra de Deus. E é isso que Tiago, continuando o texto, Tiago 1,5 fala para nós. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Então aqui ele está falando, gente, você quer ter sabedoria? Você quer poder ter revelação, sabe, do que é, do que não é, o que é para você fazer? Pede para Deus. Deus ele vai derramar sabedoria para você. Deus vai derramar as estratégias certas para você. Sabe, para de ficar reclamando para todo mundo à sua volta, de tudo que acontece na sua vida. Porque quando você reclama para pessoas que não conseguem te ajudar, muitas vezes a resolver o que você está vivendo, você só quer reclamar por reclamar. Você se sente mal, a outra pessoa se sente mal, fica todo mundo frustrado e ninguém resolve nada. Então a gente tem que entender a diferença das provações que Deus coloca em nós. Deus ele quer nos dar sabedoria. Sabe, será que Deus, será que essa provação é um tipo de provação que eu tenho que fazer alguma coisa? Ou será que esse é um tipo de provação, assim como o Senhor diz na parábola lá do joio e do trigo, que eles crescem juntos, mas que é para a gente ficar tranquilo que é o Senhor que vai fazer? Sabe, o que eu tenho que fazer nesse momento? Sabe, eu não sei o que você tem passado, ou o que você tem vivido, ou o que você vai passar ou viver daqui para frente, mas como eu sempre falo, né? Tem gente que até é engraçado, porque eu vejo pessoas que às vezes estão bem, e a pessoa fica meio angustiada. Por quê? Porque ela sabe, tipo assim, quando ela está bem, ela fica esperando algo ruim acontecer. Né? Porque, cara, a nossa vida ela é assim, né? A gente está bem, de repente vê uma notícia ruim, ou acontece alguma coisa difícil para nós, e aí a gente muitas vezes não sabe lidar com essas situações, e essas coisas começam a roubar a nossa alegria. Mas a gente precisa também entender a distinção entre alegria e prazer. Né? Tem aquelas frases de efeito, no gain, no pain. Né? Então, essa semana eu voltei a fazer exercício físico na academia mesmo, estou todo dolorido aqui, gente, depois eu vou falar até um pouco sobre isso aí, todo dolorido, está até difícil de segurar o microfone aqui, mexer os braços, né? Tem aquela frase, no gain, no pain,
né? A gente tem essas frases de efeito. E talvez uma das frases que a gente ouve, que a gente pode falar é: sem Jesus, sem alegria. No Jesus, no joy. Né? Sem Jesus, sem alegria. Só que, cara, eu fiquei pensando, sem Jesus, sem alegria. Não sei se essa frase é verdadeira, porque, cara, existem diversas coisas que não necessariamente eu preciso ter Jesus para ser algo prazeroso para mim. Não é verdade? Então, cara, comer um hambúrguer, ele é gostoso para mim se eu tenho Jesus ou se eu não tenho. Sabe, comer um nanica, que é o banoffee aí, quem comeu já sabe, é gostoso se eu tenho Jesus ou se eu não tenho. Né? Então, muitas vezes, a gente começa a confundir alegria com prazer. E se a gente pega a tradução de alegria no hebraico, a gente vê que ela vem da mesma palavra que bênção. Né? Então, aqui no texto está falando assim: considere de suprema alegria. Então a gente precisa fazer uma distinção entre a alegria que vem de Jesus e a alegria que ela é genérica. Por isso que no verso 2 ele fala: considerem motivo de grande alegria, de pura alegria. Então o que isso quer dizer? Que se existe uma alegria que ela é pura, se existe uma alegria que ela é grande, então também deve existir outro tipo de alegria. E o problema muitas vezes na nossa vida é que a gente está colocando todas as nossas esperanças numa alegria que ela é genérica. Né? E em Hebreus 12, né, eu queria que a gente lesse juntos daqui a pouco. Hebreus 12, ele trata muito isso para mim. Porque ele ajuda a gente a entender uma diferença entre alegria e prazer. Porque o prazer, ele pode estar associado à alegria, mas a alegria, ela não pode ser dependente do prazer. E Jesus, ele nos dá um exemplo em Hebreus 2:12, que vai totalmente contra o que culturalmente a gente acredita como sendo alegria. Então hoje, parece que tem muito mais pressão em cima da gente, para a gente poder, sabe, do que antigamente, na época dos meus avós, para a gente sentir prazer. E não é somente um desejo que a gente tem de a gente sentir bem. É como se a mídia social, ela colocasse para cima de nós, sabe? Fizesse a gente construir uma visão da vida das outras pessoas através do filtro dos melhores momentos de cada um. Eu já vi um monte de gente chegando para mim falando assim: cara, eu entro no Instagram, às vezes eu me sinto mal, porque eu vejo todo mundo sorrindo, eu vejo todo mundo viajando, passeando, né? E eu fico olhando para minha vida aqui, eu vejo que minha vida não é assim. Mas, cara, a gente só posta no Instagram os nossos melhores momentos, a gente só posta na rede social quando a gente está feliz, quando a gente está bem, quando a gente está fazendo algo que a gente acha que todo mundo vai curtir, vai achar diferente e tal, não sei o quê. A gente não posta quando a gente está mal, nos nossos piores momentos, né? Se alguém posta isso, às vezes é até um pouco apelativo, né? Parece apelativo, a pessoa postar um Instagram chorando e tal. Mas, cara, a gente posta normalmente os nossos melhores momentos. A gente quer que as pessoas vejam que a gente é feliz. E a gente começa a comparar, então, as nossas vidas com as dos outros através dos melhores momentos dela, né? Deixa eu só me achar aqui, que eu me perdi um pouco aqui, onde eu estava. E Hebreus 12, então, que eu quero ler com vocês, ele fala um pouco disso. Sabe, parece que a gente tem muita pressão em ter que sentir prazer. Sabe, talvez essa pressão de sentir prazer que o mundo coloca na gente, talvez é o que muitas vezes faz você se sentir, sabe, uma pessoa miserável, ou ínfima, ou insignificante. E a gente vive numa geração onde a alegria está associada a um sentimento. Sabe, um sentimento na carne. E pode ser, mas não tem que ser. É importante, sabe, eu dizer aqui que pode ser um sentimento, mas não precisa começar com um sentimento. Porque no trecho que a gente vai ler agora, que é Hebreus 12:2, a gente vê que Jesus, ele está na cruz. Jesus, ele tinha apanhado. Jesus, ele tinha sido humilhado. As pessoas estavam cuspindo nele. E as mesmas pessoas que estavam xingando Jesus, cuspindo ele, foram as pessoas que ele mesmo criou. E olha só o que Jesus fala para nós. Hebreus 12:2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E é aqui que a mensagem ela realmente acontece. Sabe, aqui fala, pelo que lhe foi proposto. Outra versão diz, em troca de. Sabe, alegria é um ponto de vista. Sabe, isso me liberta, porque me faz livre de ter que ter a necessidade de estar sentindo algo para eu me sentir feliz, para eu me sentir alegre. Sabe, tem tantas pessoas que hoje estão saindo dos seus trabalhos, ou estão tomando decisões, porque elas estão infelizes, porque elas não entendem que a alegria ela não é a ausência de tristeza.
ou a presença do espetacular na sua vida. Mas tudo que a gente precisa olhar para esse verso e ver que Jesus, ele estava alegre, não pelo que ele estava passando, mas pelo que lhe estava proposto. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Sabe, Jesus, ele não achou alegria no evento. Jesus, ele não achou alegria no que ele estava vivendo. Jesus achou alegria no propósito. Sabe, muitas vezes é muito diferente a gente viver a dor com propósito e a dor sem propósito. Por exemplo, eu estou com dor aqui, como eu falei para vocês, dor inteira no meu corpo porque eu estou fazendo exercício. É uma dor com propósito, sabe? Essa dor às vezes até me dá um pouco de satisfação. Tipo assim, pô, estou conseguindo fazer exercício todo dia. Ou sabe, meu corpo está desenvolvendo. Sabe, é uma dor com propósito. Agora eu machuquei meu olho esses dias sem propósito nenhum. Essa dor que me incomoda pra caramba. Sabe, eu lembro que a Bianca, minha namorada, ela estava falando que outro dia ela foi num lugar e aí um labrador pulou nas costas dela. Que a gente está falando sobre cachorro hoje lá em casa, né? Minha irmã está com 2 cachorros, a gente está pensando em pegar um cachorro lá na minha casa também. E aí ela estava falando que um dia ela foi na casa de uma pessoa, ela estava conversando, do nada um labrador pulou nas costas dela. Falou que ela caiu no chão, quase caiu no chão lá, quase se machucou. E aí, só que o labrador, ele pesa, sei lá, uns 30, 40 quilos. E quando ela vai na academia, ela pega isso para fazer, sei lá, o exercício de agachamento. Então, gente, muitas vezes a dor com propósito e a dor sem propósito, elas são coisas totalmente diferentes. A gente vê aqui que Jesus, ele estava conseguindo enfrentar essa dor, porque ele sabia do que lhe estava proposto, ele sabia do que estava por vir, sabe? Não é porque ele é filho de Deus que ele conseguia transcender a dor ali naquele momento, sabe? A dor dos pregos na mão dele, nos seus pés, da coroa na sua cabeça. Sabe, não é porque ele é filho de Deus, que naquele momento ele conseguia transcender a dor na sua alma, da humilhação que ele estava passando naquele momento. Mas mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio a toda a humilhação, Jesus, ele conseguiu encontrar alegria. Sabe, a gente está falando aqui, quem controla a nossa alegria? Sabe, a gente está vendo aqui, a gente viu o Tiago falando, o motivo de grande alegria são provações. O que é isso? Sabe, a gente está lendo aqui em Hebreus 12, que Jesus, ele teve alegria talvez no momento de maior dor física e humilhação que ele passou na sua vida humana. Então, eu quero que você comece a questionar aí na sua vida realmente, o que é alegria? O que a alegria significa para você? Porque a alegria, ela tem que ser um foco para nós antes de ser um sentimento. A gente tem que aprender a reverter a nossa situação. Sabe, é como na parte financeira, a gente tem a coluna das entradas e a gente tem a coluna das saídas. E muitas vezes tem um processo de análise que muitas vezes a gente tem que fazer na nossa vida financeira, onde muitas vezes coisas que a gente vê como despesa, elas entram na nossa entrada. E a mesma coisa, muitas vezes, coisas que você tem enxergado como um fardo na sua vida, talvez elas tenham que ir para a coluna de bênçãos. Sabe, então muitas vezes a forma como a gente enxerga as coisas, o nosso foco é realmente aquilo que determina a nossa alegria. Então, eu lembro que eu converso muito com a minha avó. E eu não lembro da minha avó, ela me perguntando assim, tipo, você é feliz? Ou a gente é feliz? Sabe, acho que as pessoas mais velhas, elas vêm de uma cultura diferente. Era uma época diferente. A minha avó, ela cresceu, ela conta a história, que ela falou que ela teve que começar a trabalhar muito cedo na feira, ela tinha que ir de madrugada na feira, porque a gente vai no supermercado fazer compra, eu levo ela no mercado para fazer compra, é engraçado, porque eu brinco com ela, minha avó, ela sempre escolhe as frutas boas, aí eu vou pegar as frutas, eu pego as que estão ruins, aí ela me dá bronca, né? Aí eu falo, como é que você sabe? Ela, trabalhei na feira desde criança, né? Sou trabalhadora, e minha avó realmente é uma mulher muito trabalhadora. E ela trabalhou desde criança na feira para poder ajudar a sustentar a sua família. E ela também, ela fala que quando ela tinha que ir para a escola, ela tinha que andar 3 quilômetros para ir na escola. E ela ia para uma escola onde as classes nem eram divididas, todo mundo estava na mesma classe, várias pessoas de várias idades. E naquela época eles não tinham rede social, então eles não conseguiam ficar se comparando uns com os outros. Né? Então eu fiquei pensando assim, o que
O que realmente... Eu não vejo minha avó reclamando, eu não vejo minha avó se comparando. O que faz ela feliz? Né? O que faz as pessoas de mais idade feliz? Uma coisa eu sei que não é. E é a comparação. Eu sei que pode parecer clichê, gente. Pode parecer clichê. Mas eu tenho certeza que uma das coisas que mais destrói a nossa alegria é a comparação. Sabe, a gente fica olhando a nossa volta e a gente fica julgando a nossa situação conforme a situação que as outras pessoas estão vivendo. Ou muitas vezes você começa a julgar o seu talento com o talento de outra pessoa. E você começa a comparar a sua vida, você começa a comparar o seu momento, você começa a comparar quem você é com outras pessoas. E eu tenho certeza que isso não é algo que tem, eu tenho certeza que isso é algo que tem destruído a sua alegria. E você fica assim, o tempo inteiro. Você fica olhando para um lado e para o outro, e você fica olhando para um lado e para o outro. E gente, só de eu fazer esse movimento aqui com a minha cabeça, já está cansando o meu pescoço. Imagina o que isso faz com a sua alma então. Porque você fica o tempo inteiro olhando para tudo que acontece à sua volta e você fica se comparando. Pode ser que às vezes é subliminarmente, até no trabalho você olha se tem alguém que está fazendo melhor que você. Esses dias eu estava lendo um livro, Enraizados, quem não leu ainda é um livro que eu indico muito. Eu achei muito interessante porque ele fala que uma das coisas que mais impediu ele no começo do seu ministério de crescer é porque ele ficava se comparando. Então ele olhava, por exemplo, ele estava com uma idade de mais ou menos 29, 30 anos, e aí ele começou a olhar para a vida do Bill Hybels, de um Martin Luther King, de uns caras que fizeram a diferença no mundo. Os caras tudo com 30 anos já tinham feito coisas incríveis, e eles com 30 anos ainda não tinham começado quase nada. E aí às vezes essa comparação, esse tipo de comparação faz com que a gente se sinta menor, ou faz com que a gente se sinta para trás. Então talvez você olhe hoje para os seus colegas, as pessoas que estudaram com você, talvez na escola ou na faculdade, e você vê essas pessoas às vezes que na sua cabeça estão na sua frente, talvez financeiramente ou profissionalmente, ou você começa a se comparar com as pessoas da sua família, com seus irmãos, ou com seus primos, ou você começa a se comparar com os seus amigos, talvez eles estejam no lugar onde você gostaria de estar, e muitas vezes a gente para de fazer as coisas, porque a gente acha que a gente está atrasado, porque a gente acha que o nosso tempo já foi, ou que talvez você olha para que está todo mundo casado e você não está ainda, sabe, você começa a se comparar, tudo a gente está se comparando o tempo inteiro. Talvez você olha para uma pessoa que comprou um carro e você não tem condição de comprar aquele carro ainda, ou alguém que conseguiu ir para um apartamento que você não consegue, e a gente está o tempo inteiro se comparando, e a gente começa a se diminuir. Por quê? A gente se compara com os melhores momentos dos outros. Então a gente está se comparando com os highlights das outras pessoas o tempo inteiro, a gente está fazendo isso. Mas a gente tem que entender que isso aí está destruindo a alegria que Deus tem nos dado. Sabe, aí você começa a se comparar, e você para de olhar para tudo que Jesus já tem derramado na sua vida. Sabe, você esquece da alegria da salvação, você esquece da alegria do seu chamado, você esquece da alegria do destino que Deus tem preparado para você, sabe, da alegria daquilo que Deus tem colocado na sua mesa todo dia, da alegria dos amigos que Ele tem te dado, da alegria da família que Ele te deu. Sabe por quê? Porque eu até preguei isso aqui outro dia, depois quem não assistiu pode dar uma olhada lá, chama Estagnados em Nazaré a pregação. Porque a gente tem o costume de transformar tudo que é extraordinário em comum. Sabe, esses dias eu estava até conversando com o Juan aqui, não sei nem se eu podia usar essa história aqui, viu, Juan, mas vou falar. A gente estava conversando aqui, o Juan estava falando que ele sempre... Ele via meu pai ministrando, ele viu eu e minha irmã, né, porque a gente tinha a banda Story de 2. Eu lembro que o Juan uma vez foi assistir, a gente trocou uma ideia, né? E aí eu lembro que o Juan estava falando assim, que ele via assim, ele orava, Deus, um dia eu quero estar com essas pessoas, um dia eu quero estar nesse meio também. O Juan, ele já fez muita coisa musical também, é um músico excelente, sigam ele lá também, está fazendo um trabalho bem legal nessa área. E ele trabalhou muito tempo no meio secular, só que Deus sempre colocou no coração dele para ele fazer coisas no meio cristão, coisas para Deus, coisas para Jesus. Não que ele não possa fazer isso fora, mas eu lembro que aí ele começou a compartilhar comigo que esses dias o Juan, ele tem trabalhado aqui com a gente na igreja, ele veio aqui, e aí ele falou que ele entrou aqui na igreja, e ele estava com o coração meio cansado, ele estava meio desmotivado, e no momento que ele pisou aqui dentro, ele falou que Deus começou a lembrar ele de quando lá atrás ele estava pedindo para estar aqui hoje. E hoje que Deus colocou ele aqui, muitas vezes ele tem se desmotivado. Sabe, isso aí trouxe alegria para o coração dele. Isso aí trouxe vida para tudo aquilo que ele tinha que fazer e construir. E muitas vezes a gente faz isso.
Sabe, hoje talvez a gente está vivendo coisas que a gente orou lá atrás para ter. Só que a gente não consegue ter alegria, porque o nosso coração está sempre pedindo mais. Está sempre pedindo mais, sabe, está sempre pedindo mais. E a gente começa a achar que a alegria é conquistar as coisas, que a alegria é ter a aprovação das pessoas, que a alegria é conseguir conquistar coisas profissionais, que a alegria é chegar mais longe, que a alegria é ter dinheiro. Só que a gente tem que entender que a alegria, ela tem a ver com as nossas prioridades. Sabe, o que você tem priorizado na sua vida? Salmo 116 fala isso para nós. Eu queria que a gente lesse isso. Nossa, eu já baguncei tudo aqui, fui dar minha mensagem para frente, para trás. Eu estou falando aqui de tudo. Mas gente, é assim, né? Deus ele vai falando com a gente aqui na hora, a gente vai soltando tudo. Mas eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias em Salmos 16, 11. Sabe, então a gente falou aqui, uma coisa que tira a nossa alegria é a gente ficar olhando para a nossa volta. Sabe, vou ser bem rápido nesses pontos aqui, para não enrolar muito. Outra coisa que tira a nossa alegria é quando a gente fica olhando para trás. Sabe, que se você ficar olhando para trás, você fica olhando para o seu passado. Sabe, isso é algo que pode roubar a sua alegria. Muitas vezes um momento que aconteceu há 3 anos atrás, ou um momento que aconteceu há 3 dias atrás, ou 3 minutos atrás, ou 30 anos atrás. Você tem deixado esses momentos roubarem a sua alegria. E a gente tem dificuldade hoje de estar presente nos lugares. A gente tem dificuldade hoje de experimentar a presença de Deus, porque a gente fica preso no nosso passado, e a gente fica preso nas coisas antigas, nas coisas que já passaram pela nossa vida, e a gente tem dificuldade de estar na presença, de estar nesse momento, nesse lugar. É isso que a gente vai ler em Salmos 16, sabe, ele fala, na sua presença está a verdadeira alegria. A gente já vai ler isso juntos, na sua presença está a verdadeira alegria. E muitas vezes a gente acha que presença é estar na igreja, de que Jesus limitaria a alegria a um prédio, mas não. Ou muitas vezes a gente acha que isso está relacionado à atitude, que se você fizer tudo direito você vai ter alegria, como se Jesus ele fosse relacionar a alegria à atitude. Mas a gente vê que as boas novas, elas são para os pecadores. As boas novas são para aqueles que têm falhas. As boas novas são para aqueles que sentem vergonha. As boas novas são para aqueles que erraram. As boas novas é para mim, é para você. Sabe, o que a gente precisa é para aqueles que estão em dor. Sabe, então Jesus ele não ia relacionar a alegria só a ter boas atitudes. As boas novas elas vêm para todos aqueles que estão quebrados e precisam de Jesus. Sabe, então não deixa alguma coisa que há 3 anos atrás, ou 3 meses, ou 30 anos, ou até 3 minutos atrás, tirar a sua alegria. Porque a alegria ela vai estar sempre, ela não vai estar relacionada à falta de posses, mas ela vai estar relacionada a um posicionamento. Sabe, como a gente tem dificuldade de estar presente num lugar, não é? A gente vai num show, a gente fica mais preocupado em filmar o show, tirar, sabe, fazer stories e mostrar para todo mundo que a gente está lá, do que a gente naquele momento, sabe, se fazer presente naquele lugar e capturar aquilo lá que a gente está podendo experimentar. Sabe, será que você se faz presente num culto? Será que você está se fazendo presente nesse culto aqui agora? Ou será que você está se distraindo com muitas outras coisas que estão ao seu redor? Porque é muito interessante, porque a gente falou aqui que o que tira a nossa alegria é ficar olhando ao nosso redor, é ficar olhando para o nosso passado, mas também é quando a gente fica olhando muito tempo para frente. Isso tira a nossa alegria também. Sabe, eu lembro de uma vez que eu estava dirigindo e eu tenho que usar o GPS para ir para os lugares, porque senão São Paulo é muito grande, não consigo. E quando eu estou olhando o GPS, eu sou um cara assim, vocês me conheceram, eu sou um cara que eu gosto muito de planejar as coisas, me antecipar. E quando eu estou dirigindo então, eu fico olhando, sei lá, daqui 2 ruas o que eu tenho que fazer. E aí o que aconteceu? Eu estava olhando uma vez 2 ruas para frente que eu tinha que fazer, e acabei de olhar 2 metros para frente e acabei batendo no carro que estava na minha frente. Sabe, muitas vezes quando você está olhando muito para frente, você acaba batendo em algo que está exatamente na sua frente. Sabe, nada contra o planejamento. Eu sou um cara que gosta de planejar, eu acho o planejamento extremamente importante. Mas você tem que entender também que o planejamento ele vai te dar uma alegria pequena, ele não vai te dar uma alegria, a alegria que Jesus pode te dar. Sabe, qual que é essa alegria que a gente está falando então? Então quando a gente olha muito para o futuro também, essas coisas começam a tirar a nossa alegria, começam a tirar aquilo que a gente tem. Sabe, eu queria até, eu ia mostrar 2 fotos aqui, mas vou deixar quieto, viu, Vitor? Pode deixar quieto as fotos aí, senão o pessoal ia me zoar depois dessas fotos, mas tá bom. Sabe, a gente não pode escolher a alegria, mas a gente pode escolher as nossas prioridades. E as nossas prioridades determinam a nossa alegria. Então, quais têm sido as suas prioridades hoje? Vamos ler Salmos 16, 11 juntos.
16:5 até o versículo 11. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garante o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite, o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. Sabe, eu decidi fazer Deus a prioridade na minha vida, a coisa mais importante na minha vida. Sabe, você não consegue controlar ou ter controle sobre a sua alegria, mas você consegue ter controle sobre as suas prioridades, e as suas prioridades vão determinar a sua alegria. Sabe, se hoje a sua prioridade é fazer dinheiro, a sua alegria está lá. Se hoje a sua prioridade é um relacionamento, a sua alegria vai estar lá. Se hoje a sua prioridade é um apartamento, a sua alegria vai estar lá. Se hoje a sua prioridade é o seu emprego, a sua alegria vai estar lá. Mas eu decidi fazer da minha prioridade Jesus. Eu decidi fazer da minha prioridade a presença de Deus. Sabe, a gente tem que se fazer presente, porque quando Deus teve um encontro com Moisés, Ele não falou assim, eu era. Ele não falou, eu vou ser. Ele se apresentou como sendo o quê? Eu sou. Então existe algo diferente em a gente saber, experimentar, ter alegria, nesse momento em que nós estamos agora. Sabe, é você se fazer presente no hoje. Sabe, esquece o amanhã. Esquece o que está acontecendo à sua volta, para de se comparar. Sabe, para de se preocupar para o futuro com coisas que estão totalmente fora do seu controle. Sabe, se faça presente no hoje, porque a alegria que Deus tem para você, ela está no agora. Deus tem uma alegria para você hoje, nesse momento Deus tem uma alegria para você. Sabe, por mais difícil que possa estar a sua vida nesse momento, ou por mais dolorido que você possa estar no seu coração, Deus tem alegria para você, porque alegria não tem a ver com prazer, alegria não tem a ver com sentimento. Sabe, eu lembro quando meu pai, ele foi me levar a primeira vez para assistir o jogo do Corinthians. Cara, foi no ano de 2000, quando o Corinthians foi a primeira vez campeão do mundo, né? O pessoal gosta de brincar com isso aí, mas tá lá na FIFA, né, gente? Tá lá no site. Quando o Corinthians foi campeão do mundo em 2000. Eu lembro, cara, que eu fui assistir o jogo pela primeira vez no estádio, e assim, o Corinthians precisava ganhar de 2-0 para classificar. E eu lembro que aos 30, 35 do segundo tempo, o Rincon, volante, não sei quem lembra dele, fez um gol aos 35, 40 do segundo tempo. Eu lembro que, cara, aquele dia eu senti muita alegria, eu vibrei, eu pulei, eu gritei lá no estádio. Cara, eu passei depois, talvez, a próxima década da minha vida, brigando pelo Corinthians na escola, mano. Sabe, então se o Corinthians perdia, eu chegava a chorar, gente. Sabe, mas, cara, hoje, o Corinthians ganha, eu fico contente, eu fico alegre. Mas a minha alegria, ela não depende do Corinthians ganhar um jogo. Sabe, onde você tem colocado a sua alegria? Porque as suas prioridades determinam a sua alegria. Se você quer escolher ter alegria, você não vai conseguir, porque é como se você quisesse controlar o tempo, o clima. Você não consegue controlar o clima, mas você consegue escolher as suas prioridades. E isso vai te ensinar a poder ter um controle maior sobre a alegria que vem dos céus. Sabe, eu estava refletindo sobre aquele texto que Jesus fala sobre a videira. Sabe, eu tenho lido esse livro, como eu falei, Enraizados, ele tem falado muito comigo. Sabe, ele fala assim: se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em você, sabe, vai falar assim que você dará muitos frutos. Sabe, pode ser que em algum momento você tenha que ser podado, mas você nunca terá que ser cortado. Se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em você, você vai experimentar a alegria verdadeira. Olha o que ele fala no final desse trecho aqui. João 15:11. Tenho-lhes dito essas palavras,
para que a minha alegria esteja completa em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Sabe, Jesus está falando assim: eu sou aquele que supra as necessidades da videira. Se você aprender, sabe, a confiar e descansar em mim, a alegria, ela vai fluir na sua vida, como você nunca experimentou antes. Mas o problema é que a gente tem se acomodado com uma alegria parcial. Sabe, a gente acha que alegria é falta de tristeza. Mas se fosse isso, Jesus, naquele texto que a gente leu em Hebreus 2, como é que ele pode falar que Jesus teve alegria no momento de maior humilhação e no momento de maior dor física que ele vivenciou enquanto ele foi humano? Jesus estava querendo mostrar para a gente que a alegria ela não está relacionada a um sentimento. A alegria não está relacionada a prazer. A alegria está relacionada à presença de Deus. A alegria está relacionada a saber confiar e descansar em um Deus, em um Pai, que é um bom Pai. Sabe, eu tenho certeza, você que é pai, você que é mãe, sabe, você não quer ver o seu filho sofrer. Sabe, vai falar assim: ah, Deus só quer que a gente seja santo, Ele não quer que a gente seja alegre. Sabe, tem certeza que você não quer ver só seu filho crescer, você quer ver seu filho alegre. Tem certeza que quando você vê seu filho triste, isso faz mal para você. E se você não liga se seu filho está contente ou está alegre, a gente tem que chamar o serviço de proteção à criança. Mas eu tenho certeza que você se preocupa com isso, que você ama o seu filho dessa maneira. Imagina ele, que é o nosso bom Pai, aquele que nos ama e nos aceita do jeito que a gente é. Ele tem uma alegria preparada para a gente, como a gente nunca imaginou antes. Sabe, quando a gente começa a colocar então a alegria em coisas, em lugares, em pessoas, aquilo lá controla a nossa alegria. E aí às vezes você pode ter reconhecimento como sendo a prioridade para você. E aí você só vai ser alegre quando as pessoas reconhecerem o que você está fazendo. Às vezes você pode ter alegria como sendo conforto. Então quando algo incoerente, sabe, acontecer, a inconveniência ela vai roubar a sua alegria. Mas uma coisa você tem que entender, que na verdade ninguém pode roubar a sua alegria. Como eu contei a história aqui no começo, de quando tinha uma criança controlando o som no meu carro, e eu era o motorista. Muitas vezes você tem deixado outras coisas sentarem no banco do motorista na sua vida e controlar a sua alegria. Então ninguém rouba a alegria de você, nada rouba a alegria de você. É você que dá a prioridade para aquilo, tomar controle de quem você é e da sua vida. Mas hoje, Jesus, Ele quer te libertar. Ele quer que você tome o banco do motorista, sabe? Ele não quer mais que coisas do banco de trás fiquem roubando a sua alegria, sabe? Ele não quer mais que você deixe os seus sentimentos roubarem a sua alegria, as suas emoções, sabe? As suas finanças, ou a conta do seu banco, ou o seu status. Mas Ele tem uma alegria preparada para você que é muito mais profunda que isso. Deus tem uma alegria preparada para você, que é mais profunda em relação ao que você sente, que é mais profunda em relação ao que você está sentindo nesse momento, que é mais profunda do que a algo, ou coisas, ou pessoas. Ele tem uma alegria para você que vem da presença dEle. Jesus, Ele tem um poço, da onde fluem rios de águas vivas. Esse poço Ele nunca seca, e é desse lugar que Ele quer te dar alegria, porque Ele não quer que a sua alegria esteja em circunstâncias, ou estejam em situações, mas Ele quer que você coloque a sua alegria nele, porque aí você vai poder ter uma alegria que é constante. Você não vai precisar mais ficar sofrendo, ou deixando outras coisas roubarem a sua alegria, a não ser a presença de Deus. Sabe, quando você se pega no momento onde a sua alegria está acabando, é porque ela está vindo do lugar errado. Eu já estou encerrando a minha mensagem aqui. Porque de onde a alegria vem, determina o quanto ela vai durar. Onde está a sua alegria hoje? Sabe, quando eu estava preparando essa mensagem, eu acho que muito do que eu falei aqui foi coisas para mim mesmo. Sabe, às vezes vocês veem eu falando aqui, eu pregando, e falam assim: nossa, eu queria ter essa mentalidade que o Tiago tem, ou entender essas coisas que ele está entendendo. Mas tudo que eu falo aqui para vocês, tudo que eu tenho pregado aqui, são coisas que primeiro eu deixo o Espírito Santo pregar para a minha vida. São coisas que eu luto. Então se eu estou falando aqui para vocês hoje sobre alegria, é porque ao longo da minha vida, eu
coloquei alegria nos lugares errados. Eu tinha prioridades erradas na minha vida. Então tudo isso que eu estou falando para vocês são coisas que Deus trabalhou em mim. Sabe, eu amo a minha família, eu amo essa igreja, eu amo meus amigos, mas muitas vezes eu já me peguei sofrendo por coisas que Deus colocou na minha vida para apreciar. E todas as vezes que isso aconteceu, eu consegui entender que era porque eu estava colocando prioridades nas coisas erradas na minha vida. Sabe, não tem nada melhor do que Jesus. Não tem nada mais do que Jesus. Sabe, se tem algo para você lembrar dessa mensagem aqui, sabe, aqui em Jesus você vai encontrar alegria verdadeira. Jesus, Ele não é uma lei. Jesus, Ele não é um livro. Jesus, Ele não é uma obrigação. Jesus, Ele é uma pessoa. E nessa pessoa você pode encontrar alegria. Nesse relacionamento você pode encontrar alegria. Porque a alegria, ela é importante demais para você deixar que ela simplesmente aconteça se seu dia foi bom ou foi mal. Você vai deixar que ela simplesmente aconteça se aconteceu o que você estava esperando ou não. Se as coisas aconteceram do jeito que você esperava ou não. Se coisas boas ou ruins aconteceram na sua vida. A alegria é muito mais importante do que isso. E hoje Deus quer te dar uma alegria, que ela é eterna. Porque em Salmo 116 fala assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. Deus, Ele não quer te dar um prazer que Ele é momentâneo. Deus não quer te dar um prazer que você vai experimentar hoje e amanhã você vai sentir vergonha. Deus, Ele quer te dar um prazer que Ele é eterno. Isso você só vai encontrar na presença dEle. Porque não existe nada mais precioso do que a presença de Jesus na nossa casa. Nada mais precioso do que ter um relacionamento com Jesus nas nossas vidas. E é nesse lugar que você vai conseguir encontrar a alegria verdadeira. Faça de Jesus a prioridade na sua vida. Sabe, a sua prioridade não é ter prazer, a sua prioridade não é ter dinheiro, a sua prioridade não é ter bons relacionamentos, a sua prioridade não é ser reconhecido, a sua prioridade não é ser famoso. A sua prioridade é ser conhecido por Ele e saber quem Ele é, e saber que Ele te conhece, Ele te ama, Ele te aceita e Ele te recebe do jeito que você é. Jesus é aquele que conhece tudo o que você está passando, tudo o que você está enfrentando. Ele é aquele que está presente em todos os momentos da sua vida. Pode ser que você não veja, pode ser que você não sinta, mas isso não significa que Ele não está fazendo. Nessa verdade a gente pode descansar. Nessa palavra de Deus para a nossa vida, a gente pode descansar e ter uma alegria que vem dos céus. Porque nada se compara a Jesus. Nada é como Jesus. Pai, se existe algo, Pai, nessa manhã que tem tentado roubar a nossa alegria, Senhor, nós queremos deixar isso aos Teus pés, Senhor, Pai. Nós queremos, ó Pai, colocar o Senhor, ó Pai, no banco do motorista das nossas vidas, ó Pai. Que nada mais possa roubar a nossa alegria, ó Pai, mas que nós possamos encontrar essa alegria na Tua presença, em quem Tu és, Jesus. Nós Te amamos, Senhor, em nome de Jesus. Se nessa manhã, sabe, você quer tomar a decisão pela primeira vez de aceitar esse Jesus que a gente tem falado aqui, ou se você quer se reconciliar com Jesus, nós temos um link preparado aí para você aqui na tela. Só clicar e a gente quer conectar com você, a gente quer te conhecer também. E nós estamos nesse momento também abrindo a nossa sala de oração, para que você possa conectar. Se você precisa receber uma oração, ou se você precisa conversar com alguém, nós estamos abrindo agora a nossa sala de oração. É só você clicar aí no link também e conectar junto com a gente. E eu queria orar por você para a gente encerrar o nosso culto. Que você possa fechar os seus olhos então. Senhor, nós te agradecemos por mais esse culto, por mais essa manhã incrível, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Quero declarar uma vida cheia de vitórias e de bênçãos na vida de cada pessoa, de cada família, de cada vida que está assistindo esse culto nessa manhã, ó Pai. Nos despeça na Tua graça, na Tua misericórdia e na Tua paz, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Tenha um bom domingo.